Sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Político. Aqui é Letícia Barbosa, em mais uma terça-feira especial com a nossa audiência querida. Hoje, no nosso debate, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, deputada e agora secretária Joana Dark. Seja muito bem-vinda, secretária. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui, de a gente poder conversar, de poder falar um pouquinho do trabalho da nossa CEPET, do Hospital Público Veterinário. Obrigada pela oportunidade. Olha, eu que agradeço. Esse momento, na verdade, para mim, particularmente, é muito feliz porque é uma oportunidade de nós trazermos mulheres aqui para o espaço do debate político. Ao decorrer do ano, nós convidamos e trouxemos várias personalidades, mas, infelizmente, a participação feminina ela ainda é pequena. E é muito importante você estar aqui para que a gente possa trazer o olhar da mulher para os nossos telespectadores e também uma forma de prestação de contas. Antes de nós irmos para a secretaria, eu já quero começar perguntando: como foi esse ano na Aleam para você enquanto deputada, enquanto você estava à frente da sua mesa? Você foi apontada como uma das deputadas mais atuantes em relação a projetos de leis e afins. Como é que foi na Aleam? Então, esse foi um ano bem desafiador, como em todos os outros, mas foi um ano muito especial, porque eu tive a oportunidade de ter uma alta produção legislativa, mas também de a gente conseguir entregar projetos que saíram do papel. Eu acho que esse é um diferencial que eu tenho na minha vida, de poder pegar as ideias e conseguir transformar essas ideias em realidade. Então, por exemplo, eu tenho muito projeto voltado aos animais na Assembleia, projetos de castração, projeto do Hospital Público Veterinário, e tudo aquilo acabou se transformando em realidade. E isso é muito gratificante, né? Eu sou uma mulher que tento dar voz às mulheres, voz àquilo que eu acredito, àquilo que eu represento, àquilo que eu vivencio, e eu acho que essa minha, como é que eu posso dizer, eu ser assim, esse meu jeito singular de ser bem solista, bem aberta a todo mundo, bem próxima, né, das causas que eu represento, acaba me tornando diferente para o público que me segue. Então, eu, nesse ano, tive esse desafio de sair da Assembleia e poder vir para a Secretaria de Estado de Proteção Animal, como secretária de Proteção Animal e Bem-Estar Animal, o que é uma coisa muito importante para a minha vida, não apenas política, mas para a minha carreira também na medicina veterinária e na causa animal, com tudo aquilo que eu represento. Eu fiquei, Letícia, e isso às vezes não é divulgado, né? E precisa ser. Eu, mesmo grávida no mandato, mesmo exercendo o meu direito da licença maternidade, mesmo no primeiro ano de mandato, quando a gente não tem experiência, eu sou, na verdade, por 7 anos seguidos, a mais produtiva, né, em questão de projetos de lei. Mas por que isso? Porque as pessoas me dão sugestões, e aí essas sugestões acabam se tornando projetos de lei. E aí, eu agora, como secretária, quando eu saí, eu também estava com essa alta produtividade. E tenho muitas leis aprovadas. Óbvio que nem todas agradam todo mundo, né? Sim. Mas a gente tem feito o nosso papel e agora eu estou tendo essa experiência fazendo parte do Poder Executivo. Olha, Joana, você está fazendo uma prestação de contas em relação a como foi o seu início de ano, a transição agora para uma pasta realmente de gestão, né, no Executivo. Mas antes disso, eu quero saber, dentre os seus projetos de lei, que você tem uma alta atuação, como você mesma falou, quais, se você puder citar 2, você acredita que tenha realmente assim, máxima relevância e efetividade na vida da população? Olha, o que eu considero assim, o mais importante e que quando eu olho, eu me sinto bastante orgulhosa, e que poucas pessoas lembram, talvez, é que eu sou autora da lei que criou a carteira de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista, a CIP-TEA. E essa carteirinha, quando eu vejo ela com aquele cordão de girassol ou aquele cordão colorido, né, da inclusão, e eu vejo a carteirinha, eu fico muito feliz, né? Feliz como política, feliz como mãe atípica, feliz de eu ver que através dessa carteirinha o direito dessas pessoas e dessas famílias estão sendo garantidos. Então, para mim, não é nem um projeto da causa animal, mas eu acredito que a CIP-TEA ser realidade hoje é o projeto assim mais importante que eu vejo que transforma realmente a vida das pessoas. E o outro projeto que a gente tem também
são os voltados para os animais, que foi o que me fez entrar na política, que eu dedico a minha vida toda a essa trajetória, porque eu amo animais. Então, assim, eu procuro salvar o máximo de vidas que a gente precisa. E aí eu destaco projetos como o Código de Bem-Estar Animal, onde nós temos um compilado de todas as leis e já é realidade no nosso estado. Os projetos que combatem os maus tratos, porque muitas pessoas maltratam e querem ficar na impunidade. E os outros que decorrem das políticas públicas que existem hoje. A importância da castração, os voltados para controle populacional e de atendimento em saúde animal, que acabam também tendo ali um direcionamento para o Hospital Público Veterinário. Agora, falando sobre o Hospital Público Veterinário, como é que se deu para nós realmente termos, né, o Hospital Público Veterinário agora? Nós sabemos que é uma relação do Legislativo com o Executivo, mas você sempre se colocou muito à frente da pauta. Como é que se deu de transformar esse plano aí em realidade? Então, esse era um sonho muito antigo dos protetores de animais e eu, na época ali, com 15, 16 anos, ativista, junto com várias outras pessoas, e a gente até achava que talvez esse sonho nunca se realizaria. Né? Então, foi o que me fez entrar na política. Não é fácil construir e fazer acontecer um hospital, senão todo mundo fazia um hospital para entregar. E eu precisei ter muita ajuda do Executivo, né? Porque não adianta o parlamentar ele indicar, ele destinar o recurso, ele sugerir e não ter a sensibilidade do Executivo. Isso não vai para frente. Tanto é que eu fui vereadora na Câmara Municipal de Manaus no início da minha vida e eu não tive o apoio do prefeito à época. Ele não fez, até prometeu, mas não fez. E aí eu fui para a Assembleia Legislativa e desde o primeiro momento o governador Wilson Lima perguntou o que é isso, como funciona. E aí eu ali, né, com conhecimento de causa, expliquei para ele e ele abraçou a ideia. Mas eu tive que fazer a minha parte como parlamentar. Então, primeiro, a gente teve que mudar Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA, que demora de um ano para o outro. Depois disso, a gente teve que alocar recurso. Eu coloquei recurso de emendas parlamentares para a construção do hospital. Depois disso, a gente passou para o projeto, onde eu ajudei a equipe da CEINFRA a desenvolver ali. Eu sou muito grata a todos da equipe. Aí o hospital passou para a parte de ser construído. Aí tivemos uma pandemia no meio de tudo isso, né, que momento da saúde que a gente não poderia priorizar outras coisas, ainda que a saúde animal tivesse que ser priorizada. E aí tivemos tudo isso até o momento realmente da entrega, passar a equipar, verificar como esse hospital será mantido, sim, porque a gente não poderia inaugurar de qualquer jeito. Então, todas essas fases demandaram um esforço muito grande, que eu estava ali no parlamento, no mandato, mas eu estava aqui nos bastidores, né, junto com o governo, tentando viabilizar isso o mais breve possível. E a gente conseguiu, né? Tem gente que, o hospital público demorou. Gente, se fosse fácil, alguém já tinha feito. Porque a gente tem aí Assembleia, por exemplo, mais de 170 anos de Assembleia e nunca teve, né? Tivemos aí vários governos e não tinha. Então, hoje a gente tem, a gente não quer parar por aqui, queremos fazer muito mais políticas públicas eficientes, eficazes, e hoje eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade de poder estar como gestora da pasta da Secretaria de Estado de Proteção Animal, que cuida do Hospital Público Veterinário. Sim. E saber que, independente de eu estar como deputada ou não estar, ele vai estar ali porque é um legado. Nós temos o maior hospital da América Latina em tamanho, em volume de atendimento, e a gente, inclusive, está sendo estudado para verificar se a gente é o maior do mundo, né? Está sendo feita uma pesquisa em torno disso, porque a gente acredita que até seja. Então, não é fácil, mas a gente agora precisa manter, precisamos melhorar a cada dia, né? Lembrando, uma demanda muito reprimida. Imagina, a gente recebe todos os dias animais do interior do estado. Eu tenho um animal internado hoje de Tapauá, de Anamã, de Novo Aripuanã, que pegou uma teçadada na cabeça, e esses animais não tinham para onde ir, iam morrer. E hoje a gente consegue salvar o máximo de vidas que a gente
consegue, apesar de que muitas pessoas procuram o hospital quando o animal já está nas últimas. E aí, nem eu, nem os médicos veterinários, a gente tem superpoderes. Mas a gente tem feito lá um trabalho diário de conscientização, sensibilização e de atendimento. Olha, para os nossos telespectadores que nos acompanham há muito tempo, sabem que no portal Manaus e no portal Convergente nós temos uma baby dog, uma mascote, que é a Lili. E também agora temos a Jojo, que é nossa nova baby também. E isso é uma causa que, para a maioria das pessoas, e graças a Deus, porque é uma questão de sensibilização, nós sabemos a importância que tem cuidar, né, dos nossos pets. Hoje em dia os pets se tornaram realmente um membro familiar. E algo muito importante que nós temos a falar é sobre castração, que infelizmente, até por questão de poder aquisitivo, muitas pessoas não têm acesso. E nós acompanhamos e apuramos que existe a questão dos castramóveis, né? Gostaria que você nos explicasse um pouquinho mais como é que é a ação, a efetivação, onde está disponível, onde que o nosso telespectador pode achar. Então, cuidar dos animais e da saúde deles é questão de saúde pública. É isso que a gente tem que passar a mensagem para as pessoas, porque às vezes as pessoas pensam, mas por que a gente tem que cuidar da saúde do animal e a gente não cuida de outras coisas? Gente, porque é saúde pública e além de ser bem-estar para o seu animal e para aqueles animais que não têm família. E como que a gente resolve a diminuição do número de animais nas ruas? Castração. Não tem outra fórmula mágica. Isso eu estou falando tecnicamente, isso são estudos onde em outros países, outras cidades já se fizeram o controle populacional dos animais e deu certo, né? Então, o que é a castração? É um procedimento minimamente invasivo, é um procedimento cirúrgico, onde a gente retira ali o útero das cadelas, né? E o órgão reprodutor do animal, do macho também, ali os testículos. E esse é um procedimento que permite com que o animal não desenvolva câncer futuramente, outros tipos de doenças. E, além disso, ele não vai mais procriar, porque é assim, eu vou botar o meu animalzinho para cruzar, e aí depois eu vou doar todos os filhotes. Ok, você até consegue doar todos os filhotes, mas quem que garante que aqueles filhotes vão ser bem cuidados? Quem que garante que o filhote daquele filhote, depois o filhote do filhote do filhote, vai ser bem cuidado e não vai parar na rua? Então, a culpa hoje de a gente ter animais nas ruas é de quem abandona. Porque se não abandonasse, o animal não ia nascer e brotar ali que nem uma árvore no meio da rua, né? E como que a gente freia isso? Castrando. Campanhas de castração em massa, que a gente faz hoje no governo do estado do Amazonas. Castramóveis. Nós temos, de forma pioneira, o maior programa de castração do Brasil, porque geralmente são os municípios que têm a responsabilidade de fazer castração. E o governo do estado do Amazonas assumiu essa responsabilidade. Mas por quê? Porque tem uma parlamentar ali, que é a deputada Joana Dark, toda hora no ouvido, tanto dando as instruções, apontando os caminhos, mas cobrando também. E aí, a gente tem hoje, Letícia, 4 castramóveis. Os nossos castramóveis percorrem o interior do estado e os bairros de Manaus. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente tem castramóvel em Carauari. Nós temos castramóvel que está fazendo mutirão de castração no bairro da Alvorada. E temos os castramóveis no governo presente. Então, assim, a todo momento eles estão em vários lugares diferentes. Temos 4 unidades de castração, 3 que percorrem o interior do Amazonas e a cidade de Manaus, e temos um que é uma unidade exclusiva em Presidente Figueiredo, a primeira unidade do interior, o primeiro município a ter castramóvel, que foi uma emenda minha, que foi direcionada e hoje faz parte do governo. E aí, a gente tem a previsão agora, vou dar um spoiler, vamos inaugurar um castramóvel em Itacoatiara, exclusivo, para que ele possa percorrer ali tanto Itacoatiara, as regiões, as comunidades rurais e ribeirinhas, né? E até poder atender outros municípios mais próximos. E será a segunda unidade do interior do estado. E a gente só quer parar quando toda a cidade tiver programa de castração, né? Porque isso realmente é a solução, isso salva a vida dos animais, isso é política pública de verdade, e quem entende de causa animal e de medicina veterinária tem que entender que a gente tem que fomentar políticas públicas de castração.
administração. Agora a gente vai falar sobre uma coisa que gerou muita repercussão, até pela sensibilização da população. Nós sabemos que hoje a nossa fauna, a nossa flora, ela deve ser muito protegida. E o que foi o caso da onça? Aquele caso ali gerou, nós aqui dos portais Manaus Convergente, nós acompanhamos e trouxemos, repercutimos juntos com outros veículos de comunicação, inclusive nacionais e internacionais. Nós vimos essa repercussão. E com essa relação, você foi uma pessoa que esteve ali atuando com essa pauta. Joana, conta pra gente como é que tá agora essa movimentação, como é que tá essa onça. Nós ainda estamos aguardando mais atualizações, né, em relação à coleira, para onde essa onça vai ser transportada, como é que ela vai ser cuidada, ela vai retornar novamente para o habitat natural dela, como é que isso vai se dar? Então, o caso da onça foi um caso muito emblemático, porque ela vai ser a primeira onça que foi resgatada de uma situação ali, talvez até de maus tratos, que a gente está investigando, e que ela será devolvida à natureza de forma monitorada. Então, nós vamos monitorar essa onça pelo menos aí 2 anos a 3 anos. Isso vai nos gerar dados científicos totalmente relevantes para a medicina veterinária, para a biologia e para a própria defesa da nossa Amazônia. O que acontece? Houve o resgate ali, né, após a denúncia de várias pessoas, o Batalhão Ambiental participou, a CEPET, os nossos servidores participaram do resgate, o LIFE ali, que é o Laboratório de Fauna e Flora da UFAM, também nos deu apoio. E aí, depois do resgate, vem todo um trabalho que muitas vezes as pessoas não acompanham, porque o que chama atenção geralmente é o resgate, né? Sim. Mas a gente está aí há mais de 30 dias cuidando continuamente dessa onça. Nós, junto com a equipe do antigo zoológico do Tropical Hotel, né, que tinha um zoológico que funcionava, e com toda essa transição, hoje esse zoológico ele só funciona para o abrigamento de animais silvestres, não para exposição. Então, a gente tem uma parceria muito grande ali, e através do biólogo Amaral, a gente conseguiu manter a onça num recinto muito adequado, conseguimos monitorar o comportamento. Eu, antes de encaminhar para o zoológico, e foi o meu primeiro dia como secretária, eu participei da cirurgia, fizemos as cirurgias junto com a nossa equipe médico-veterinária. Vimos que ela tinha de vários tiros de chumbinho ali, vários projéteis. E aí conseguimos retirar vários e hoje ela está bem, né? Uma onça macho, está com a visão recuperada e amanhã a gente está soltando, se Deus quiser, na natureza. Hoje fizemos vários testes de caixa de transporte, de logística. Estamos contando com todas as forças do governo do estado, inclusive com o departamento aéreo, para que a gente possa fazer a soltura da forma mais adequada. E aí, graças a Deus, está dando tudo certo. A gente vai ter essa boa notícia. A onça será devolvida e vai ser um caso que vai ser muito emblemático para a gente defender os animais da nossa floresta. Em relação à violência contra os animais, tem muitos casos, Joana? Muitos casos. Diariamente, os casos mais absurdos que vocês possam imaginar. Para os nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando, em casos de, se você souber, né, de uma denúncia, alguma coisa assim, como é que faz? Para onde denuncia realmente? Porque às vezes as pessoas não têm essa informação, né? Sim, você pode procurar a DEMA, que é a Delegacia de Meio Ambiente. As denúncias podem ser, inclusive, anônimas, desde que você leve, né, todas as fotos, os vídeos, os relatos, a precisão de detalhes. Mas você também pode encaminhar para a nossa Secretaria de Estado de Proteção Animal, que a gente tem uma parceria diária e contínua com a Delegacia de Meio Ambiente, ou você pode também entrar em contato no 181 e fazer essa denúncia ali pelo telefone e vai receber todas as orientações. Lembrando, é sempre importante ter o máximo de provas, que com o máximo de provas, né, até porque depois tudo vira processo, a gente consegue buscar justiça para esses animais. Por exemplo, ontem nós resgatamos um animal que, tendo o hospital público veterinário, a família estava deixando o animal morrer à míngua. Então nós recebemos a denúncia, o animal está com a gente, fomos com a DEMA e a tutora foi presa. E é importante dizer, hoje, quem maltrata animais vai preso.
E é muito importante que as pessoas tenham consciência disso e que as pessoas não cometam maus tratos e também denunciem maus tratos. Em relação agora à doação, nós acompanhamos, né, que você tem bastante resgate, mas também tem um volume muito alto de doação de animais. Especificamente, como é que está hoje a relação das doações? Está tendo uma adesão? As pessoas estão adotando ou não? Caso alguém tenha interesse, como é que faz para entrar em contato com você? E quantos animais hoje você tem na sua tutela? Então, hoje, em decorrência de todos esses anos resgatando animais, eu tenho mais de 200 animais. Eu tenho, desde antes de estar na política, eu não gosto de falar um abrigo, né? Eu gosto de falar que é um centro temporário de acolhimento dos meus animais. Só que o que é que acontece? Geralmente, esses animais, eles não são adotados. Isso é importante falar para a população. A gente tem muita gente pedindo resgate todos os dias, achando que o protetor de animais, independente de se é deputado ou não, ele é super-herói. E, gente, dá muito trabalho, não é fácil. Quando você resgata, você é responsável por essa vida. Então, muitas pessoas, às vezes, me criticam porque elas querem que eu tire o animal da frente delas, mas elas não querem fazer nada pelo animal. E aí, com isso, a gente tem animais disponíveis para adoção, mas a conta não fecha, porque todo dia eu recebo pelo menos 50 pedidos de resgate e eu consigo ali uma adoção na semana. Quando é uma semana muito boa, 2. Por quê? Porque são animais que foram resgatados de maus tratos, são animais que não são tão adotáveis, então não é aquele animal bonitinho, frufruzinho, como as pessoas querem ter. Geralmente são os caramelinhos, que eu acho lindo, maravilhoso, mas a maioria não quer dar uma chance para o caramelinho. E aí, às vezes, é um animal que não tem uma orelha, que não tem as 4 patas, mas que tem 3 patas, anda bem, vive bem, mas a pessoa não quer, né? Às vezes é um animal que não tem um olho. E aí, fora os animais que são os ACD, que é o animal com deficiência, né? Que ali a pessoa não quer ter um animal que usa cadeirinha de roda, que tem que comprar fralda. Então, a gente acaba ficando com um grande número. É por isso que eu não consigo atender o pedido de todo mundo que me pede resgate. E é importante as pessoas terem essa consciência. Mas quem quiser adotar, pode entrar em contato comigo nas redes sociais, na nossa central de atendimento, 981451111, que a gente tem muitos animais esperando uma oportunidade. E eles são muito gratos. Adotar vale a pena, mas que seja uma adoção responsável. Porque eu sou chata. Meu animal, eu não aceito ele ir para um lugar que seja, ele só vai para um lugar que for melhor que o meu abrigo. Porque se for para um lugar pior, eu não autorizo, porque eu tenho um animal comigo, Letícia, que vai fazer 18 anos. Então, tu imagina, eu resgatei o animal quando eu era adolescente. E o animal ainda está comigo. Então, eu vou ser a tutora dele até o fim da vida. E é por isso que as pessoas precisam se conscientizar, parar de comprar animal indiscriminadamente, adotar. Ou então, se você comprou um animal, tem um animal ali, dê a chance para um outro também, né, que eles precisam. Com certeza, se todo mundo adotasse um animal, a gente não tinha tantos abrigos cheios de animais, protetores acumulados, com tantos animais para adoção. Eu queria te fazer 2 pedidos, na verdade, um pedido e uma pergunta. Sim. A pergunta é porque eu estava fazendo aqui uma relação com as perguntas dos nossos telespectadores, e uma das dúvidas que eles têm é se, por exemplo, a denúncia pode ser enviada também para a Polícia Militar, a Polícia Comum. E um pedido meu é que você repita novamente o número de denúncia, porque é uma adesão de violência contra os animais que gera muita revolta à população, né? Então, nossos telespectadores estão aí com essa demanda, queria pedir a você. Sim, a denúncia pode ser feita para a Polícia Civil, Delegacia de Meio Ambiente, para a própria Secretaria de Estado de Proteção Animal. E a gente tem um número de denúncias que é 181, que é da polícia, né? E aí a pessoa pega toda a instrução, apresenta as provas e também tem a denúncia via digital. Você procurando no Google o site da Delegacia Digital Virtual da Polícia Civil, você consegue fazer a denúncia. Lembrando sempre foto, vídeo, áudio, o máximo de provas possíveis, que a gente sempre dá o melhor encaminhamento. Olha, Joana, muito obrigado por trazer aqui uma prestação de contas, né, sobre suas ações, sobre como está no hospital veterinário, também sobre pautas muito importantes, porque como você mesma colocou, a questão da proteção animal é uma questão de saúde pública e da nossa sociedade hoje, que realmente precisa ter cada vez mais informação, mais conhecimento,
Mas agora nós também vamos entrar em uma outra parte, porque Sim. você é o que nós chamamos de uma das players políticas que tem aí uma grande repercussão. Seu nome, você sempre tem votações muito expressivas, né? Nos anos que você vai realmente ali, participa. E agora nós vamos entrar na parte que os nossos telespectadores adoram, que é no nosso jogo das cartas, que é uma oportunidade de te conhecer melhor, saber um pouco mais da sua opinião política. Mas antes disso, eu quero saber, Joana, nos bastidores, vem ventilando bastante a possibilidade, a sua cotação para deputada federal. Existe essa possibilidade ou você vai querer novamente reeleição? Olha, eu sou, né, candidata à reeleição de deputada estadual. Eu não posso prever o futuro, mas eu sempre digo que para uma mulher, e talvez por isso também a gente não tenha mulher no Senado, mulher na Câmara Federal, para uma mulher ir para um desafio desse, ela tem que pensar na família. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Joaquim, que é especial, e tem muitas terapias, então é uma mudança de vida bem grande. Apesar de que, com a votação que eu tive na última eleição de deputada estadual, eu já estaria lá na Câmara Federal, né? Mas, então, assim, eu não é uma coisa que eu trabalhe em prol disso, não é algo que eu tenha no meu objetivo, mas que, de repente, eu não posso dizer se pode acontecer ou não. Eu não estou trabalhando para isso, eu estou trabalhando para eu continuar na política, dando voz aos animais. Eu gosto de ser deputada estadual, porque eu me sinto próxima do que eu gosto de fazer, de estar ali, né, resgatando, ajudando, dando esse suporte, mas eu acho que ver como que isso vai caminhar, porque política é nuvem, né? Uma hora tá de um jeito, uma hora tá de outro, mas não é algo que eu trabalhe. Eu hoje sou candidata à reeleição de deputada estadual. E se um dia eu tiver que ir para um desafio muito maior, eu vou ter que fazer essa análise também com a questão familiar, né? Porque quando a mulher tem filho, ela tem que pensar um pouco a mais nas coisas. Eu não posso perder a vida dos meus filhos aqui também. Já é difícil como deputada estadual e eles são a minha prioridade. Mas eu acredito, e aí, Letícia, isso aí é uma coisa que eu falo sempre, nós precisamos ter mulheres. Hoje a gente não tem nenhuma mulher na Câmara Federal, a gente não tem nenhuma mulher no Senado, para a gente poder crescer a pauta das mulheres, o olhar para a maternidade, a gente precisa ter mulheres na política, como um todo, né? Então eu deixo esse alerta aí, mas realmente eu estou trabalhando para a minha reeleição. Olha, convido você a tirar sua primeira carta. Bora ver. Olha, falando de mulheres. Estamos aqui com a deputada Alessandra Campelo. Alessandra. Gostaria de saber, de 0 a 10, qual a sua avaliação para o mandato da deputada e como é a sua relação com ela em plenário. Olha, 10, eu me dou muito bem com a Alessandra. Quando eu cheguei na Alean, a Alessandra foi uma pessoa que me deu todo o suporte, né? Me ensinou bastante. Eu procuro aprender com a experiência das pessoas. Eu me sinto até muito parecida com ela em alguns pontos, né? Eu defendo uma causa com unhas e dentes, que é a causa animal. E a Alessandra, ela é o símbolo de luta dentro da Assembleia das mulheres, né? Muito embora, óbvio, todo mundo também defende essa pauta, mas ela tem construído políticas públicas, a Procuradoria da Mulher na Assembleia é um marco histórico e a gente sempre está unida para isso. E eu vejo que ela também, assim como eu, mas é mulher na política, é muito perseguida, é muito criticada, né? É muito, às vezes, alvejada, mas justiça seja feita. Ela trabalha bastante, tem um perfil bem parecido com o meu de trabalho, muito embora sejam causas distintas. Então, eu nota 10 aí. Você falou um pouco sobre perseguição e antes de irmos para a próxima carta, ambas, como você mesma sinalizou, já foram vítimas de violência política, né? Por serem mulheres. E eu quero saber como é que está na Alean em relação a isso. Você acha que foi apaziguado um pouco a relação de machismo? Como é que está se dando isso? Olha, eu acho que até o fato de a gente ter trazido esses casos publicamente mudou o pensamento e a postura de muitas pessoas dentro da política. Hoje eu não vejo mais isso, né? Talvez porque as pessoas me respeitem mais, né? Talvez porque as pessoas agora sabem os tipos de violência contra a mulher, que não é só bater, é a violência psicológica, a violência política, né? Então, assim, nós já fomos, né,
Maria do Bairro, quando as pessoas nos criticam aí, nos diz que a gente é feia, que a gente é isso, que a gente não presta. Na internet a gente sofre muito isso, questiona até a nossa maternidade, né, a nossa vida pessoal, mas eu sempre, como ela, a gente tem uma postura muito incisiva. E aí eu acho que isso acaba sensibilizando e conscientizando. Hoje eu vejo bem apaziguado, hoje as pessoas entendem o nosso papel, entendem que quando a gente precisa levantar o nosso tom de voz, não é porque a gente quer ser barraqueira, não é porque a gente quer aparecer, porque é muito fácil taxar uma mulher dessa forma, mas se é o homem que levanta a voz, ele é o bonzão. Aí, se é a gente que levanta a voz e se impõe, nós somos as barraqueiras, né? Sim. Isso não é só na política, é na vida também, né? Acho que toda mulher passa por isso. Então, hoje eu acho que já tem uma mudança desse olhar, mas qualquer tipo de desrespeito e violência, a gente é bem incisiva. Mais uma carta. Governador Wilson, governador do Hospital Público Veterinário. Governador Wilson Lima, perfeito. Em relação ao governador Wilson Lima, a pergunta que eu quero fazer é muito mais relacionada a bastidores. Estaria aí ventilando que existe a possibilidade de você sair do União Brasil. É verídico? Não é verídico? Não tem ainda essa possibilidade. Eu sou muito respeitada dentro do União Brasil. Eu sou a representante feminina ali no Parlamento Estadual, sou muito acolhida, né? Faço parte do grupo do governador Wilson Lima, ali do deputado Roberto Cidade, das pessoas que fazem parte do União, e a gente tem construído um partido com protagonismo, com acolhimento para outras lideranças. Hoje eu não me vejo fora do União Brasil. Agora, ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, assim, não faz parte dos meus planos. Eu converso com todos os partidos, eu tenho relações boas em todos os lugares. Mas sempre vem um convite, às vezes é um convite assim, mas não, eu sou muito... Eu nem gosto de ficar mudando de partido, assim, sabe? Durante toda essa minha vida política, eu só fiz parte de 2 partidos. Então, não existe isso. Perfeito. Última carta. Puxar mais pra cá. Senador Omar Aziz. Temos aí senador Omar Aziz. Bem, em relação ao senador Omar Aziz, eu gostaria de fazer uma pergunta também de bastidor. Você é uma personagem política, um player muito forte e que é um dos braços aí do governador Wilson Lima, e nós estamos acompanhando os bastidores, né, desse imbróglio Davi Almeida, Wilson Lima, Omar Aziz. No início do ano, o senador Omar Aziz esteve aqui conosco e falou da possibilidade da composição com o governador Wilson Lima. Você, como uma das pessoas de bastidor, vê essa possibilidade como real ou não? Olha, eu vejo que as possibilidades, elas sempre podem existir, porque a política é isso. Hoje está de um jeito, amanhã já está de outro. Quem está brigando agora, daqui a pouco está como aliado, os partidos. E assim, falando especificamente do senador Omar Aziz, eu posso dizer que é uma pessoa que sempre me recebeu muito bem, que também destinou recursos de emendas parlamentares para o hospital público ali, para a secretaria, para a compra de insumos. E eu sempre tento ser muito grata. Mas, Letícia, a gente tem essas questões políticas que não dependem da gente. Eu digo que eu sou um grãozinho de areia no meio dessa praia, né? Então, eu espero que os alinhamentos sejam feitos. Eu faço parte do grupo do governador Wilson e tenho boas relações em todos os lugares. Sou muito grata ao senador Omar Aziz. E vamos ver como vai se definir isso lá na frente. Porque eu digo assim, né? Muita gente pergunta, e aí, como vai ser? Eu falo, olha, isso só vai ser definido ano que vem, né, naquela reta final dos momentos das composições partidárias. Então, a gente afirmar algo com muita convicção agora é se precipitar muito, né? Mas eu espero que eles sempre tenham uma boa relação e, se andarem em caminhos divergentes, não tem problema. A política é isso. Uma hora a gente tem que estar em campos opostos, mas outra hora a gente está na convergência, né? Mas eu sou bem grata ao senador pelas orientações, por olhar para a causa animal,
né? Mas eu faço parte do grupo do governador Wilson Lima, a gente está esperando a definição. Para nós irmos finalizando aqui o nosso debate político, minha última pergunta a você é em relação a quais serão suas prioridades até o ano que vem, antes, né, de novamente reiniciar o trabalho aí para uma eleição. Para onde estará o seu olhar? Para onde estará a sua prioridade? O que você acha que ainda pode melhorar no hospital? Na sua gestão, você enquanto deputada, nós gostaríamos de saber. Então, prioridade, Hospital Público Veterinário, castramóveis, viver intensamente essa questão da secretaria de a gente poder criar política pública e a gente, óbvio, como algo novo, temos muito a melhorar. Todos os dias a gente escuta muito as pessoas para a gente verificar como a gente pode melhorar. Eu sempre digo que as sugestões, as críticas são bem-vindas, porque é assim que a gente sabe onde que a gente tem que ir. Então eu fico muito ali no hospital, grande parte do meu dia, né? Eu quero que a gente tenha cada vez mais um atendimento de excelência. Estamos aí em expansão, serviços que a gente não tinha, né? Que num primeiro momento a gente não colocou porque achava que não ia ter a necessidade, agora a gente vai implementar. E seguindo as determinações do governador Wilson de fazer o melhor pelos animais. Temos aí também a previsão de entrega de outros castramóveis, de muitos mutirões de castração, de fazer a política pública funcionar para o protetor de animais, aquela pessoa que acolhe animais, que passou muito tempo invisível para o poder público, mas a gente sabe que a gente não consegue agradar a todos. Então eu peço muita paciência das pessoas com relação ao hospital por conta de uma alta demanda reprimida, que só procure o hospital quem realmente precisa, porque hoje a gente tem tido muito problema de pessoas que não precisam irem lá e tirar a vaga de um animal que precisa. A gente precisa ter essa consciência, né? E também temos lutado, Letícia, contra muitas fake news, né? Por exemplo, as pessoas dizem, o hospital não funciona 24 horas. Gente, o hospital funciona 24 horas, a gente tem cirurgia, a gente tem internação, a gente tem exame, a gente tem consultas novas, retornos, mas é preciso estabelecer horários de atendimentos, porque senão fica desorganizado, né? Então, o animal não sabe onde dói, uma consulta demora, ele não é como a gente que diz onde está doendo, mas temos lutado para melhorar. E aí eu vou vivenciar essa experiência como secretária, fazendo parte do executivo, e ano que vem a gente vai verificar como é que vai ficar essa situação do meu retorno para a Leão, porque uma hora eu preciso retornar. E eu quero retornar para a Assembleia com o sentimento de missão cumprida, de que eu vou deixar o hospital funcionando da melhor forma, os castramóveis entregues e as políticas públicas funcionando. Por isso que eu estudei medicina veterinária, para que eu pudesse contribuir tecnicamente e não apenas politicamente. Eu acho que esse é o meu grande diferencial, poder falar tecnicamente e unir isso com a política, que aí a gente acaba tendo uma política pública de excelência. E para nós finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, de mãe para mãe. Uma mensagem especial, principalmente aquelas mães que se reconhecem com você como mãe atípica. O que você gostaria de dizer para as nossas telespectadoras? Então, eu vivenciando a maternidade, eu vejo que nós somos muito julgadas, cobradas, e a gente mesmo se cobra muito, né? Eu me cobro muito, eu vivo num dilema todo dia de assim, eu tô trabalhando, aí eu penso, poxa, eu tô perdendo um tempo com meu filho. Isso é uma cobrança que existe na minha cabeça, mas não se cobre tanto, né? Cada mulher, ela tem a sua maternidade de uma forma única, de uma forma especial. E eu estou aqui também para que a gente possa avançar nessas políticas públicas voltadas para as mães atípicas, entendendo que a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo ao mesmo tempo, mas que é sempre bom ter uma voz que possa nos representar. Mas não se cobrem, vivenciem, aproveite o momento, viva a sua maternidade, não baixe a cabeça para ninguém e vive intensamente os filhos, né? Porque a melhor parte de mim, de todos os diplomas que eu tenho na vida, o meu maior diploma é de ser mãe do Joaquim e mãe da Ana Dark, né? E eu sempre digo muito o seguinte, tudo na nossa vida pode falhar,
A única coisa que não pode falhar é Deus e o nosso projeto familiar. E é isso que eu tenho tentado alinhar junto com toda essa missão de mulher empoderada, porque olha, mulher empoderada não é fácil não, é hein? batalhadora. E olha que eu tenho rede de apoio, eu tenho o Aldenor que me ajuda muito, que é um pai excepcional, mas às vezes a gente vestir essa camisa da mulher empoderada é bem difícil, mas a gente que é mulher, não diminuindo os homens. Sim. Nós conseguimos fazer tudo e alinhar tudo que a gente precisa fazer no dia e ainda assim ser uma ótima mãe. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E muito obrigada a você, nosso telespectador, que toda terça-feira às 8h30 da noite está aqui comigo na Onda Digital. E o nosso programa também é transmitido no YouTube do Convergente e também da Rede Onda Digital. Agradeço a você pela sua participação e olha, na próxima terça-feira temos mais. Aguardo você.